vou ler Gênesis 2, versículo 2, está escrito assim, ó. E assim os céus e a terra, todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Eu vou ler o versículo 3. E abençoou Deus o dia sétimo e santificou, porque ele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Aí eu fico vendo as pessoas dizendo assim, mas ele é Deus, como é que ele foi descansar, não sei o que, ele não é onisciente, onipresente, não sei o que. Lá em Salmo não está escrito que Deus não dorme nem tosqueneja. Mas Deus está bem claro aqui, ele fala assim, ó, e abençoou Deus o sétimo dia e santificou, porque ele descansou de toda a sua obra, o mundo já estava feito. Ele ia fazer outro mundo para disputar com esse mundo, vou fazer um mundo lá e tal. Não, ele já tinha feito um mundo. Isso aqui é uma coisa espiritual. É a mesma coisa de um pai que se aposentou, e chega lá, ele vai lá, adquire a aposentadoria dele, mas ele não vai ficar deitado lá esperando o alimento vir na boca dele, ele não vai deixar de coordenar a família, ele não vai deixar de viver porque ele se aposentou. Assim mesmo é Deus. Deus continua criando, cuidando do que é seu. Assim é a mesma coisa um pai de família que se aposenta, ele, na realidade, descansar tipo assim, acabar. Aquela missão dele acabou, que era fazer o mundo. Mas para fazer o mundo ele tinha que cuidar desse mundo. O pai de família, quando aposenta, ele continua cuidando do mundo. Às vezes vem os filhos, se casam, vão embora, mas eles continuam preocupados com os netos. Às vezes até os filhos vão trabalhar e deixam os netos com os pais, e os pais continuam cuidando. E ele continua cuidando com amor dos avós. E as pessoas não entendem isso. Mas Deus não é onipresente, onipotente, por que Deus fez isso, não sei o quê, mas não sabe nada. Você acha que o descanso de Deus é nesse sentido? Ele fala assim, e ele descansou de ter acabado toda a sua obra. Ele não tinha mais mundo para fazer. Todos os planetas, tudo que você imaginar que tem na Terra, Deus construiu. E no sétimo dia ele descansou. No sentido de descansar é deixar de fazer aquilo que ele fazia antes. Porque tudo foi se desenvolvendo naturalmente, foram crescendo, foram se multiplicando naturalmente. A própria natureza se encarregou disso. Mas a criação dele já estava pronta. Mas como é que você vai explicar para as pessoas no mundo isso? Eles ficam satirizando Deus, mas não entendem as coisas de Deus espiritualmente. O pai de família não é assim também, ele não se aposenta, né? Quando dá, se hoje pode até dizer se dá o luxo de se aposentar, depois ele não continua cuidando da família, fazendo. E Deus é assim, Deus continua zelando pela sua criação. Não vai pensar que Deus não dorme e não tosqueneja mesmo, não pisca, ele é espírito, né? E aí eu vejo eles satirizando Deus, né? Então pensa nisso. Mesmo que você se torne avô e se você tiver vida, você vai querer continuar cuidando dos seus netos, preocupando dos seus netos. Assim é Deus com a criação dele. Descansar, essa palavra descansar é no sentido que acabou. Acabou, ele não precisa mais se preocupar com aquilo, que já foi feito. Ele tem que zelar por aquilo, né? Ele se preocupar em criar mais, porque tudo foi criado naqueles 6 dias foram criados, no sétimo ele descansou. Tudo foi colocado ali, o restante se desenvolveu. Entendeu? E assim funciona, é isso aí, Deus abençoe.